Olá, bem-vindo ao canal Desfrutando a Palavra, o nosso encontro semanal do estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Quantos temas nós temos aprendido durante este segundo trimestre sobre as 3 mensagens do Apocalipse. Espero que você pegue a sua caneta, o seu caderno, a sua Bíblia e vá marcando os textos para depois você voltar com tranquilidade e estudar mais um pouquinho para ter uma melhor compreensão. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender este tema tão importante para a nossa vida, para a nossa preparação espiritual. Te convido ainda a se inscrever no canal, a curtir, deixar o seu like e compartilhar estas boas notícias para que as pessoas tenham a oportunidade de fazerem as suas melhores escolhas, as suas escolhas em prol da salvação através de Cristo Jesus. A lição número 5 tem como tema a boa notícia do juízo. Quando se fala em juízo, logo vem à mente algo temeroso. Todas as pessoas sentem medo porque ninguém gosta de ser julgado. Ainda mais se tratando de uma justiça terrena, é uma justiça imperfeita. Mas, por outro lado, o título fala de boa notícia, a boa notícia do juízo. Por que boa notícia? Porque quem está presente nesse juízo é uma pessoa muito especial. Jesus Cristo, ele desempenha 2 papéis. Jesus Cristo é o nosso justo juiz, o reto juiz, mas Jesus também é o nosso advogado de defesa. Amém? Fique com o coração esperançoso, porque diante deste julgamento, nós temos um advogado fiel, Jesus Cristo. Paulo fala para nós aqui no capítulo 14 de Romanos, verso 12, que cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Já pensou? Nós, cada ser humano, passará diante desse tribunal. Deus nos conhece o mais profundo do nosso ser. Ele conhece até aquelas coisas escondidas para as pessoas, mas para Ele estão todas patentes aos seus olhos. É um pensamento assustador quando se diz e se pensa que cada um de nós compareceremos diante de um tribunal, o tribunal divino. Mas a lição vem falando para nós que no fim o juízo revela a bondade e a graça de Deus e que Ele, Deus, é justo e misericordioso no modo como Ele lida com os salvos e também Jesus é justo e misericordioso no modo como lida com os perdidos. A lição de domingo vem falando sobre o significado da hora do juízo. Lúcifer, um anjo rebelde, desafiou a justiça, a legitimidade e a sabedoria divina. Lúcifer alegou que Deus era injusto e parcial na forma como ele governava o universo. Mas não é assim que a Bíblia revela Deus. Não é assim que a Bíblia apresenta Deus. A Bíblia apresenta um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus compassivo, um Deus que faz tudo para salvar o ser humano. Apocalipse 7, que é o verso central da lição da semana, que é o verso para memorizar, diz assim: dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Por que a pergunta número 1 nos fala? Porque logo após a boa nova sobre o Evangelho eterno, a mensagem do primeiro anjo fala sobre o juízo de Deus. O que o Evangelho eterno tem a ver com o juízo? Nós precisamos compreender que o Evangelho e o juízo, eles estão intimamente relacionados. O Evangelho e o juízo estão intimamente entrelaçados. Sem o Evangelho eterno, não teríamos esperança. Sem a morte de Jesus, sem a ressurreição de Jesus, sem o ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial, sem a esperança da volta de Jesus, nós não teríamos esperança. Então, o juízo, ele fala e ele está intimamente ligado com o Evangelho. Por isso, a urgência da mensagem e a universalidade dessa mensagem.
quando o anjo, no capítulo 14, verso 6, está voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todas as pessoas sobre a face da terra, é de suma importância nós compreendermos que esta mensagem, ela é uma mensagem para todos os habitantes do mundo. Deus tem interesse em salvar todas as pessoas. E quando se fala que ele voa, é porque ele tem pressa, Deus tem pressa de que as pessoas em todo o mundo conheçam o plano da salvação. Sabe por quê? Porque é chegada a hora do juízo, aqui em Apocalipse 14, 7. É chegada a hora em que Deus vai julgar. E por que é chegada a hora do juízo? Porque é importante nós sabermos disso. Nós precisamos entender que no contexto histórico e bíblico, o juízo está em andamento desde o ano de 1844. A lição aqui na frente, mais para frente, vai falar em Daniel 8, Daniel 7, 8, sobre este tempo. E por isso que nós precisamos ter pressa em aceitar Jesus, porque os destinos de todas as pessoas nesse momento estão sendo decididos. E se nós escolhermos o lado de Jesus, se nós escolhermos andar com Jesus, nós não precisamos ter medo do juízo, porque Jesus, além dele ser o nosso juiz, ele também é o nosso advogado de defesa. Jesus esteve com os homens, habitou entre nós. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe onde nós carecemos de mais força para vencermos. E por isso, Jesus, compreendendo a natureza humana, ele é o nosso justo advogado de defesa. Por isso que nós precisamos considerar que durante este juízo, os mundos não caídos verão que Deus fez tudo, que Deus está fazendo de tudo o que ele pode fazer para salvar o ser humano. E o julgamento vai revelar esta justiça e esta misericórdia de Deus. Deus ainda vai tratar com a gente de uma maneira tão bondosa, porque o seu trato conosco é um trato de amor, O juízo vai revelar, ele vai ser, na verdade, a parte da solução divina de Deus para o problema do pecado. O pecado não vai existir para sempre. O pecado terá um fim, mas para que ele tenha um fim, é preciso haver este julgamento, este acontecimento que está ocorrendo hoje, que é o juízo, para que fique claro diante dos mundos não caídos. Nós aqui na Terra, o planeta Terra, é um planeta habitável nesta galáxia que nós vivemos. Existem milhões de galáxias, onde outros mundos habitados estão. E estes mundos, eles são chamados pelo Espírito de Profecia, através de Ellen White, chamado de mundos não caídos. Lá existem outros seres viventes que nos contemplam, que veem a nossa luta aqui, que torcem, eu falo até assim, que eles torcem para que todo ser humano aceite Jesus, escolha o lado bom para viver para sempre. E a lição aqui de segunda de domingo fala aqui: que escolhas fizemos ou estamos fazendo à luz dos apelos do Espírito Santo e da redenção tão livremente oferecida por Cristo na cruz do Calvário? O julgamento de Deus é justo porque é baseado nas escolhas que nós fazemos. A lição de segunda-feira vem falando sobre o juízo e a misericórdia de Deus. A cruz e o juízo revelam que Deus é justo e misericordioso. A transgressão da lei requer a morte do pecador. A justiça declara: o salário do pecado é a morte. A justiça declara: o culpado tem que morrer. Mas, por outro lado, a misericórdia responde o seguinte: o dom gratuito da vida, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que a justiça condena, vem a misericórdia salvando. Se há uma condenação por um lado, há vida pelo outro lado. Tudo vindo de um Deus de amor. Tudo vindo de um Deus que é justiça e é misericórdia. Aqui no livro de Apocalipse 20, verso 12, nós vamos ler
Apocalipse 20, verso 12, fala assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E a pergunta da lição é o seguinte: como nós somos julgados? Que relação há entre obras e salvação? Nós somos julgados pelas coisas escritas nos livros, conforme Apocalipse 20, 12 nos diz. Nós somos julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as nossas obras. Estes livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e as ações dos homens, devem determinar a decisão do juízo. Tudo é historiado pelo anjo relator. Saiba você que tudo que nós fazemos, as nossas ações, os nossos pensamentos, o que nós deixamos de fazer, são todos atos registrados pelo anjo relator. E nós devemos entender também que a salvação, ela não acontece pelas obras. Nós não somos salvos. A pergunta é: que relação há entre obras e salvação? Sabemos plenamente que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios 2, 8, 9. Então, nossas obras revelam nossas escolhas e nossa lealdade a Deus. As nossas obras, elas não nos salvam. Quem nos salva é Cristo Jesus. É Ele quem nos transforma para que nós realizemos boas obras. As obras, no caso, elas são os frutos, podemos entender assim, que as obras são os frutos de uma árvore plantada em Cristo. Nós somos convidados a permanecer ligados à videira que é Cristo Jesus. Se nós permanecermos ligados a Cristo, consequentemente, nós daremos bons frutos, que serão as nossas boas obras. Não para sermos salvos, mas porque nós estamos ligados a Cristo, permanecendo em Cristo, e nós vamos realizando obras que glorifiquem o nome do Senhor. Devemos compreender que nós precisamos fazer um exame de coração profundo de nossa vida, porque nós estamos passando por um tempo de juízo, onde as nossas ações são relatadas por um anjo. E o fato de que os reconhecidos filhos de Deus, a lição nos fala, são representados como estando na presença do Senhor com vestes sujas, deve levar a humanidade a profundos exames do coração por parte de todos os que lhe professam o nome. Deve haver da minha parte, da sua parte, humildade e exame de coração. Como nós estamos vivendo? A obra de preparação, esta obra de examinar o coração, de termos cuidado, de policiarmos a nossa vida, é a luz da palavra de Deus. Esta obra deve ser feita por cada pecador, por mim e por você. É uma obra individual, porque nós vimos aqui Paulo falando que cada um de nós deveremos dar conta de nós mesmos diante de Deus. Então, Deus nos chama a uma obra de confissão de pecados, a uma obra de arrependimento, a uma obra de mudança de coração, de mudança de atitudes. Cada um deve ser provado e achado sem nenhuma mancha. O nosso caráter deve ser transformado. Cada um de nós, individualmente, nesse tempo presente, devemos fazer este acerto para que nós sejamos achados impecáveis diante de um Deus santo. Estudamos na semana passada, na lição da semana passada, que nós passamos por uma batalha, nós estamos numa batalha nesse momento. E essa batalha acontece na nossa mente. Satanás nos leva a pecar, depois que ele leva a pessoa a pecar, ele começa a acusar, e aí o acusado começa a pensar que não tem solução para ele, que tudo que o inimigo coloca na sua mente é verdade. Mas nós também aprendemos na lição da semana passada que Jesus está no santuário, Hebreus 7:25, nós temos um advogado
um sacerdote ali fiel, mediando a nossa causa no trono de Deus. E nós precisamos recorrer a Ele com confiança, porque Ele entende o que nós passamos e pode nos socorrer em cada momento que formos tentados. A lição de terça-feira vai falar de uma cena magnífica. Que cena magnífica é essa que Daniel viu? Nos dito na lição de terça que os livros de Daniel e Apocalipse devem ser estudados, porque um complementa o outro. E eles nos apresentam acontecimentos dos últimos dias da história desta terra. O Apocalipse capítulo 14, verso 7, que nós lemos aqui na mensagem central do texto bíblico, este texto proclama que o juízo chegou. A hora do juízo chegou. Por outro lado, Daniel revela quando o juízo começou. Daniel 8,14 nos responde que o juízo começou em 1844. O livro de Daniel, capítulo 7, Deus revela para o seu servo, ali naquele capítulo, o desenrolar da história do mundo. E ali fala de surgimento de nações e de quedas de nações. Fala do surgimento do reinado de Babilônia, do reinado dos Medo-Pérsias, do reinado da Grécia e do reinado de Roma. E também fala da implantação do reino eterno por Jesus Cristo. E só que enquanto este reino não chega, que é o reino eterno, Daniel, na visão, ele vê muita perseguição ao povo de Deus. Ele vê a palavra de Deus sendo lançada por terra, as verdades da Bíblia sendo lançadas por terra. Ele vê a palavra de Deus sendo mudada pelos homens, alterada pelos homens. E isso causa angústia, causa um sofrimento imenso em Daniel. E Daniel faz uma pergunta: Senhor, até quando durará tudo isso? E aí Deus vem respondendo para Daniel no livro de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel, tudo isso vai acontecer. Isso vai ter um fim, mas não agora no seu tempo, vai ser em tempos futuros. Em tempos futuros, melhor dizendo. E Daniel, então, Deus dirige a mente de Daniel, tira dessa cena de perseguição, dessa cena de opressão, dessa cena de sofrimento, de perseguição. Deus tira a mente de Daniel desse contexto e leva para uma outra cena, para um evento glorioso celestial que vai endireitar tudo. Deus desvia a atenção de Daniel da ascensão e queda das nações, dos poderes opressores da terra. Deus desvia o olhar de Daniel para a sala do trono do universo e para o juízo final de Deus. Aqui no livro de Daniel 7, 9, 10 a 13, a gente vai ler aqui um pouquinho dos textos para que haja uma compreensão. Daniel 7, a gente lê assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Então aqui a pergunta diz assim, Daniel 7, 9, 10 e 13 descreve o que o profeta viu. Qual é o resultado desse juízo? Daniel viu a sala do trono e Daniel viu Deus assentado para julgar. O julgamento acontece diante de milhões e milhões de seres celestiais. Jesus se dirige, aqui no texto fala que Jesus se dirige ao ancião de dias, que é Deus o Pai, e diz que o resultado desse juízo é que o reino é dado a nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E aos seus salvos. E Jesus tem o domínio de volta do seu reino, que é eterno. Então Daniel, ele tem a visão da sala do trono, ele tem a visão do julgamento, ele tem a visão da implantação desse reino eterno por Jesus Cristo. Ele tem a visão de que no fim tudo vai terminar bem.
Ele tem a visão de que a verdade que era lançada por terra, essa verdade triunfa. Ele tem a visão de que estes perseguidos, esse povo perseguido de Deus, eles são vitoriosos no final. Assim como as nações surgiram e desapareceram conforme Deus havia revelado a Daniel, nós devemos confiar plenamente na palavra de Deus, de que o último reino, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo está chegando, amém? E esse reino é um reino eterno que não terá fim. A lição de quarta-feira vai falar sobre um vislumbre do céu. Neste capítulo, vai falar de Apocalipse capítulo 4. Capítulo 4. Vamos ler Apocalipse capítulo 4. Fala o seguinte. 4:1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Neste capítulo 4, João viu a habitação do Rei dos Reis. Ele viu a glória do trono de Deus, a glória do eterno trono de Deus. E ele viu que essa glória era muito superior às 7 maravilhas do mundo. João foi convidado por Jesus para olhar pela porta aberta no santuário do céu, para ver as cenas do grande conflito entre o bem e o mal. Eu quero te dizer o seguinte: eu não sei qual é o conflito da tua vida nesse momento, o que tu estás passando nessa batalha, mas Jesus também te convida a olhar pela mesma porta que João olhou. Jesus convida a mim e a você a olhar através dessa porta aberta e ter um vislumbre do plano eterno da salvação. Jesus nos convida a olhar por esta porta aberta, porque Ele está lá, mediando a minha causa e a sua causa, para que no final nós sejamos vitoriosos. Amém? Aqui eu trouxe um exemplo de Estevão, que lá no capítulo 7 de Atos, 7:56, que o Estevão estava sendo apedrejado. E nesse momento que ele estava sendo apedrejado, ele teve uma visão do céu, uma visão do trono de Deus. Sabe o que ele viu? O texto bíblico diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Se você está sendo apedrejado por algum problema na sua vida hoje, olhe para o alto. Jesus também está lá, à direita de Deus, olhando para você, cuidando de você, te ajudando a levar essas pancadas na vida com esperança, com ânimo, com a certeza de que Jesus, sendo nosso advogado fiel, tudo vai ficar bem para mim e para você. Então, Apocalipse 4, de 2-4, há uma semelhança com a cena do juízo que Daniel viu no capítulo 7, que nós lemos anteriormente. O texto apresenta uma cena da sala do trono. Deus, o Pai, assenta-se no trono, cercado por seres celestiais. Tanto Daniel como João, eles compreenderam que era uma cena de juízo que traz alegria e esperança ao coração dos justos. Diante desta cena, eles não tiveram medo, eles tiveram alegria, eles tiveram esperança. Apocalipse apresenta uma cena da sala do trono. Deus, o Pai, assenta-se no trono, cercado por seres celestiais. Há alguns dos redimidos da terra ao redor do trono de Deus. Estes redimidos enfrentaram lutas, tentações, como nós enfrentamos, mas pelo poder do Espírito Santo eles venceram. Pela confiança nos méritos de Jesus, eles venceram. Não confiados neles mesmos, e nós não devemos confiar em nós mesmos, porque a nossa confiança é comparada a trapos de imundícia. E nós precisamos depositar nossa confiança totalmente na pessoa do nosso Senhor Jesus, porque Ele foi quem passou tudo aqui na terra por mim e por você. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço da condenação que era minha e era sua. Ele é o justo juiz que passou por tudo para nos defender hoje, ali naquela sala do trono, no santuário celestial. E a lição de quinta vem falando que Jesus é digno. Digno do quê? O livro do Apocalipse, capítulo 5, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos.
E vi também um anjo forte que proclamava com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? E diante dessa cena de quem podia, quem não podia abrir o livro, aqui diz que o profeta João, que o apóstolo João, melhor dizendo, chorou. Chorou porque ele não sabia quem poderia abrir aquele livro. E João chora porque ninguém pode abrir o livro. Então, um dos anciãos, um dos seres humanos resgatados da terra, fala para João palavras de encorajamento. E fala o seguinte, que Jesus, o Cordeiro de Deus, é digno de abrir o livro. Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para quebrar esses 7 selos e abrir o livro. Então João diz assim: então vi um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Este Jesus, ele é digno de abrir esse livro. E a pergunta da lição, a pergunta 5 da lição diz assim: como todo o céu reagiu ao anúncio de que Jesus é digno de abrir o livro dos justos e nos redimir? Porque Jesus é digno de abrir o livro do juízo e nos redimir? Todo o céu diz que reage. Quando Jesus é digno de abrir este livro, diz que todo o céu reage com adoração e com cânticos de louvor. Por quê? Porque a vitória de Jesus sobre a tentação de Satanás, porque sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição, ele é digno porque ele venceu Satanás. Jesus é digno porque ele morreu. Jesus é digno porque ele ressuscitou. Jesus pagou o preço. Ele ressuscitou. Jesus é digno porque ele está hoje lá no santuário celestial, cuidando de mim e de você. Jesus é digno porque ele abriu este livro, porque ele é digno, porque ele nos salvou, porque ele venceu tudo para nos resgatar de volta para si. Aqui diz que o juízo é uma notícia incrivelmente boa para o povo de Deus. Não tenha medo do juízo. Escolha Jesus. Se escolher Jesus, você não terá medo de, nesse momento, estar passando em julgamento diante do trono de Deus. Pois o juízo fala do fim do reinado do pecado e da libertação deles. A graça de Cristo nos perdoa, nos transforma, nos dá poder para sermos vencedores e vivermos uma vida de piedade, uma vida que agrade a Deus. Não precisamos ter medo. Jesus nos defende no juízo e os poderes do mal são derrotados. Se nós andarmos em obediência com Jesus, se nós fizermos do Senhor a nossa escolha certa, nós não precisamos temer, porque Jesus é o nosso advogado. Vivamos uma vida de entrega. O convite que a lição faz para mim e para você é que nós vivamos uma vida de entrega, uma vida de humildade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de arrependimento, uma vida de confissão de pecados, para que os nossos pecados sejam apagados da frente do nosso nome no livro e Jesus possa olhar para nós e dizer assim: ele me aceitou. Ele se arrependeu daquele pecado, ele me pediu perdão e eu perdoo. Então, na frente do nosso nome, Deus vai colocar o quê? Absolvido, salvo. Então, se nós fizermos de Jesus o nosso tudo, se nós fizermos de Jesus o centro da nossa vida, há esperança para nós no juízo. Para quem anda em obediência a palavra de Deus, para quem anda em temor a este Deus, em adoração a este Deus, em lealdade, Cristo sendo o centro da nossa vida, não há o que temer nesse juízo. O juízo são boas notícias de que tudo vai terminar bem. O juízo é a boa notícia de que Jesus venceu. Jesus vai implantar o seu reino e Jesus vai habitar conosco para todo sempre. Que eu e você escolhamos Jesus e que façamos parte desta nação de salvos que habitará neste novo reino que logo, logo, em breve virá para nos levar, para estarmos juntos com Jesus para sempre. Que o Senhor nos abençoe.